Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. O tema da live, nós vamos tratar de família, vamos tratar de relacionamento familiar, educação, como é que as crianças estão se portando, né, nessas etapas, né, dessa pandemia a nível mundial. Então, olha, chegou uma pergunta já aqui, vamos primeiro falar um pouquinho, discorrer sobre o tema, e já tem uma pergunta, né, de Ana Pereira, lá de Portugal, que pergunta sobre um aspecto, mas primeiramente vamos falar um pouquinho sobre a questão das crianças, por exemplo, já que a pergunta dela remete também às crianças, eu gostaria de dizer que nas três bases naturais de inteligência da descoberta, né, da descoberta de inteligências naturais humanas, nós vamos ter as três BNIs, que são a base natural de inteligência ativa, base natural de inteligência racional e a base natural de inteligência emocional. Dentro dessas três bases naturais, que abrange toda a nossa área psíquica, endócrina, inclusive, né? Um dia a medicina vai estudar muito essa descoberta. Eu, como estou cansado de falar, eu sou apenas um mero descobridor e compilador, né, dessa ferramenta, como assim as pessoas o chamam hoje, mas que ainda que não ainda não é ortogada, mas é uma presciência. Então, meu abraço aqui fraternal a todos vocês que estão já ligados na nossa live de hoje. E não sei se é para falar o nome das pessoas já tem pessoas conectadas, né? Então, conforme vocês vão entrando aí, mas então, primeiramente, eu gostaria de falar com vocês sobre as crianças, né? As crianças, de um modo geral, vai confundir muito do zero, né? Do zero, lógico que a criança está pequenininha, mas até uns 4, 5 anos, dá para confundir muito. De 7 a 10, alguns grupos, né? Algumas inteligências ativa e emocional vai também confundir muito, porque eles têm uma predisposição. Só tem realmente um GNI que é de uma base que nós chamamos que é racional e emocional, que é o GNI neutro, né? Quando ele é racional, ele pode ser muito quieto, né? Quando criança e mais quietinho, tem até bebês mesmo. Eu tenho uma filha desse grupo natural de inteligência que nós nominamos de neutros, né? E a minha filha, ela faz parte desse grupo de inteligência que nós nominamos de neutro emocional. E eu recordo que ela ficava muito quieta, quietinha quando bebê, quietinha quando, mas depois ela deu a se confundir com os irmãos. Por quê? Por causa dessa simbiose, dessa fusão que ela teve com os irmãos e ela ficou muito agitada. Eu conheço neutros que eram muito quietos aqui em Blumenau, quando adolescentes, quando jovens, quando foram para países mais agitados, ou cidades como São Paulo, cidades como Nova York, ou lugares que exigem mais e eles entram nessa fusão, uma coesão, acabam esses deuses ficando com a velocidade, mas quando estão no seu mundo íntimo, quando estão nas suas casas, aí vem aquela quietude, vem aquele jeito plácido, né? E de adiamentos das suas coisas, principalmente das suas prioridades, né? Os neutros têm as crianças e os adultos, né? De uma forma geral, os neutros vai deixando para depois. Uma característica muito importante nas crianças que fazem parte do grupo natural de inteligência neutro, tanto racional como emocional, no convívio do lar, é que eles vão deixando para tomar banho muito depois. Quanto mais você pressiona, é um efeito contrário, mais eles ficam mais parados, eles ficam mais aí, vão deixando as coisas para depois, né? Eu não sei como é que foi a infância aqui do Eduardo, mas eu acredito, Eduardo, que você também adiava muito, né? Sua mãe dizia, vai tomar banho, Eduardo. Se dissesse duas, três vezes era pior, né? Ele está confirmando aqui, o Eduardo, né? Que se a mãe dele, quanto mais gritasse para ele tomar banho, ficaria mais difícil, né? Eu conheço mulheres e homens adultos, né, que são pais, e que me confidenciaram que quando eles têm filhos fazedores, que são muito perfeccionistas, ou filhos futuristas, não é? Ou diferentes, o que é que esses filhos fazem com os pais? Se o pai deixa a barba crescer demais, estiver desalinhada, diz, olha, tu não corta direitinho, se a mãe fica com cabelo, usa maquiagem, os filhos vão por quê? Porque eles são da imagem. Então, existem essas crianças, existem esses adultos, existem. E aí as pessoas não sabem, porque eu estou preocupado com o que os outros vão falar, com o que os outros vão dizer, com o que os outros estão para falar. Então, essa é uma introdução que eu estou fazendo para vocês
perceberem que dentro dos lares, quando a gente dá uma informação a nível nacional ou internacional, seja da ciência médica, psíquica, psicológica, ela é uma mensagem para todo mundo, só que não vai ter uma conversão para todos, porque se a mensagem é emocional, por exemplo, para mim, para outras pessoas que têm o emocional em último plano, aquilo não vai gerar muita, não sei, não combina comigo. Assim também os pais às vezes fazem, porque quando nós somos filhos, nós somos crianças, nós acabamos recebendo o inconsciente coletivo que eu nominei de nosfera. Esse termo nosfera é do grande filósofo, né, e pensador francês, Teilhard de Chardin. Então, Chardin, ele criou esse termo, essa terminologia nosferas com dois Os. Nós, N-O-O-S, nosfera. Né? E falava da forma de pensamento cultural e, inclusive, forma de pensamento até familiar. E, então, lógico que eu me apossei desse termo, mas fiz outras dissertações mais profundas sobre o termo de Teilhard de Chardin, que estudava a cultura, inclusive, também a nível familiar, a nível de pensamento, a nível de palavras. E vejamos que muitas famílias, por amor, inclusive os pais que fazem isso, né, querem direcionar o caminho dos filhos, fazendo uma percepção de que eu penso que meu filho deveria ser isso, eu penso que meu filho tem esse jeito para aquilo. E aquilo é uma, na verdade, não deixa de ser eu colocar um pouco das minhas frustrações, do jeito que eu não fiz, ou pelo que a vida não me ofereceu, ou pela questão de necessidade, ou mesmo de local onde eu vivia, eu não pude fazer aquilo que eu queria. E muitas vezes as escolhas que os pais fazem não tem nada a ver com os seus sonhos, mas tem a ver sim. Eles acham que não tem a ver. Ah, mas o meu sonho é ser bailarina. Não, ele não vai querer que sua filha seja bailarina, mas vai querer algo, outra coisa que na atualidade ele acha que cabe melhor para o seu filho. Então, por mais que nós tenhamos vontade que nossos filhos sigam determinados caminhos, mas a natureza já lhes otorgou, né, uma inteligência básica, seja ela ativa, seja ela racional, seja ela emocional. Depois dessa base, que uma espécie de um módulo inicial de aprendizagem das bases, né, de inteligência, nós temos aí, como já passou de milhares de pessoas que já se identificaram, já se conhecem através do Instituto de Evolução Humana, através dessa ferramenta, dessa descoberta, onde realmente faz toda a diferença na educação dos filhos, como na educação escolar e como também na preparação dos jovens, né? Porque há aquela fase que todos nós já passamos, que é a fase da adolescência, que hoje as pessoas até brincam que é a aborrecência, mas não deveria dizer isso, porque todos nós passamos por lá. Todos nós tivemos conflitos, todos nós nos apaixonamos, todos nós tivemos frições no coração, timidez, inadequação. Lógico, existem alguns grupos que não tiveram tantos, como o grupo otimista, que é mais descolado, o grupo fazedor, que tinha um lado otimista forte, e outro grupo assim, outro grupo assado, mas grupos como o do Eduardo, como o meu, né? Passamos bastante perrengue, né, Eduardo, na adolescência, né? Porque a reclusão, sei lá, a timidez, no meu caso mesmo era muita timidez, né? E complexos de inferioridade, etc., que eu tinha bastante, né? Então, isso tudo, os filhos, nossos filhos também podem ter. Exatamente, né? Lógico que hoje tem uma área da psicologia que eu admiro, alguns profissionais que falam uma coisa, mas não pode ficar batendo nessa tecla, mas eu admiro que eles falam que a criação dos pais de uns 20 anos para cá, vamos colocar aqui nessa. Estamos completando esse ano 2020, 2 décadas, né, já do século XXI, as 2 primeiras décadas. E exatamente nessas 2 primeiras décadas, que é chamada a geração Z, né, que são os jovens que a ONU faz uma alusão de que quem nasceu em 1995 ou 96 até agora é a geração Z. Não sei se é 96 ou 97 ou é 95, mas eu acho que é para cá que é a geração Z. Observem bem, nesses 20 anos, nessas 2 décadas, alguns psicólogos aí que eu admiro, inclusive, eles falam, eu admiro, mas não devia só tocar nessa tecla, feito um disco arranhado, mas tem razão de falar que os pais dessas 2 últimas décadas estão criando seus filhos fracos, ou seja, filhos que não têm poder de luta pelo que nós passamos lá, nós que
que somos lá do século passado, antes dessa geração Z mesmo, bem antes, tivemos uma infância que nos ralávamos, nos cortávamos, e não tinha esse mimimi, né, como diz os psicólogos, né? Eu realmente faço aqui também dizer que realmente é verdade, mas também tem que olhar o tipo de geração que nós tínhamos, onde nós tínhamos sempre uma mãe ali por perto, uma titia, uma pessoa, e hoje na vida moderna, principalmente nesse século XXI, aconteceu algumas coisas que mudaram tudo, que foi a mulher tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar, tem famílias que são mães que são família, que a própria provedora da casa é a mãe, tem pais que são dois homens, então eles às vezes têm que trabalhar, os filhos têm que ficar na creche. Lá na minha época, né, que eu tenho uns 50 aí, alguma coisinha, na minha época não tinha essa questão de creche, eu nem sei se existia creche na minha época, viu? A gente ficava emprestado na casa de tios, de tias. Então, o que tem que se notar, com toda a admiração que eu tenho por esses psicólogos que falam dessa questão de que os pais de hoje liberaram demais, que os filhos são fracos, concordo, mas tem que olhar toda a trajetória do que houve com a humanidade, dos valores, das questões da tecnologia. Por mais que eu diga para um neto meu, olha, vai lá brincar, vai jogar bola, eles vão jogar bola. Mas isso aqui, ó, faz parte disso. Lógico que tem que haver um limite, isso eu concordo. Tem que haver um limite, porque a criança pode ficar não só obesa, mas pode ficar com problemas de visão, porque aí, ó, a nossa adaptação corporal, endócrina, né, para o corpo, o ser humano se mostrou, desde as descobertas de Darwin, de Wallace, que nós nos adaptamos ao meio, né? Mas as nossas células também. Então, as células podem se adaptar a coisas ruins e realmente entrar em decadência. Então, a questão da criação dos filhos é muito importante, né? O convívio dentro de casa dos filhos, do pai, da mãe, não importa se são dois homens que estão criando filhos, se são duas mulheres, não importa. O que vai importar é o amor e principalmente o conhecimento, porque nessa pandemia o que vai fazer a diferença e o que está fazendo a diferença é o conhecimento. Aí você vai dizer assim, poxa, Fernando Mendonça, mas é muita informação. Eu já havia comentado, não sei se na outra live não, mas nós estávamos fazendo uma entrevista aqui, eu e a Sandra Iter, né, que é uma PhD nesse assunto aí, do PVN, que é o Programa Vocacional Natural, e uma entrevista com um jovem, vou dizer que ele é jovem ainda, né, tem menos de 30 anos, ele é engenheiro e fez o Programa Vocacional para se encontrar mais ainda, e ele disse na entrevista algo que ficou marcado dentro de mim, porque o resumo dele, ele disse que ele se sente vivendo uma obesidade de informações. E o que é que gera essa obesidade de informações? Que é tanto conhecimento, tanta explosão de coisas, de teorias, de receitas prontas, que as pessoas ficam confusas. E elas, querendo acertar, e é o que elas conhecem, é o que elas estão adquirindo, eu vou colocar isso dentro da minha casa, eu vou colocar isso para o meu filho, eu vou colocar isso para minha filha, eu vou colocar isso para o meu relacionamento. E o que importa é a intenção, né? Agora, vai chegar um momento dessa pandemia, um momento que nós vamos ter que filtrar, passar numa peneira, né? E ver realmente o que é que faz a diferença aí na sua casa com você de verdade. Nós sabemos que não é fácil lutar contra os paradigmas. Eu conheci casais que o marido, ele já tinha se antenado com um monte de coisa, mas a esposa estava, né, ainda agarrada a crenças, e vice-versa isso pode acontecer. Pode acontecer com pais separados, você tem um pai, tem uma mãe, sua mãe pensa de um jeito, seu pai pensa de outro, ou os dois pensam a moda antiga e você não tem. Quanto mais você conhece, quanto mais você tem conhecimento, mais você tem que ceder, mais você tem que entender. Seja um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão, porque se você tem conhecimento, quem tem mais conhecimento tem que entender o outro, não é? Tá certo? Então, vamos aí, quem são as pessoas? Tem algumas pessoas aí, quer falar os nomes? Aqui o Tibiriçá Coutinho. Boa noite, meu amigo Fernando, um grande prazer. Ô, Tibiriçá! Então, lá em Pernambuco, lá em Porto de Galinhas. Olha, ele tá morando mal esse rapaz, né? Meu amigo aí de infância, jogamos muito futebol juntos. Então, Tibira, que bom, Tibiriçá, um grande abraço para você, viu? Um abraço para todo mundo aí em Porto de Galinha, para sua esposa e para todos aí. E essa questão da infância, agora que lembrei, né? Eu lembro que, eu acho que o Tibira deve lembrar, eu era muito brigão, né? Assim, numa pracinha que nós tínhamos lá, e aquilo tudo era muita energia também para gastar. E você tem um filho que é muito energético, você tem um filho que é muito. Aí hoje, veja bem, na minha época,
Isso era muita energia, batia na gente com o cipó ali, né? E resolvia. Hoje em dia, não. Se você é muito agitado, aí você tem o TDAH, que é o transtorno, né? É o transtorno de TDAH, de déficit de atenção e hiperatividade. E você depois... Eu já vou então direto para a pergunta. A pergunta da Ana Pereira de Portugal, ela perguntou quais são os indicativos qual é o grupo que a criança tem síndrome de Asperger. Olha, Asperger, né? Eu e a Beatriz Krieger, que faz parte aqui, é uma coach, uma master coach também aqui do Inato, nós, ao longo desses anos, quando estourou o marketing da síndrome de Asperger, eu nem vejo mais falar quase nela. Você vê falar mais da síndrome de Asperger? Então, Ana Pereira, um abraço para você. Muito obrigado pela pergunta. Um abraço a todos aí de Portugal. E você que mora no Algarve aí, então, um abraço para toda a malta aí do Algarve, né? A Denise, que é uma grande, né, professora aí, pedagoga, e a todos aí do Algarve, o Otávio dos Santos também, a Catarina, enfim, ao Fernando, né? É lá de Portimão. Um abraço aí para todos vocês ali. Fred e a Rosane, de Recife. Quem? Fred, o Frederico, Guilherme, lá de Recife, o meu mano aí, né? Olha aí, é um grupo otimista esse aí. Esse aí, ó, quando na infância aí, imperativo. Tão imperativo que ele queria andar de bicicleta toda hora. Eu peguei e disse, vem aqui, mira. Mirei ele no pé de manga que nós tínhamos ali. E ele bateu no pé de manga, chorava que só, né? Porque ele era muito imperativo, queria toda hora andar de bicicleta para ficar empurrando ele. Né? Muito bem, Fred. Rosana Maranhão e o Roberto aí também, Maranhão, a Robertinha. Um abraço para todos vocês aí. Lá, Garanhuns, Pernambuco, né? Então estão aí nos prestigiando com a live. Então, voltando ao ponto da síndrome de Asperger, né? Veja bem, até não é que caiu de moda. Foi tão rechaçada e depois notaram-se que as crianças, não estou falando aqui genericamente, né? Não estou falando genericamente, mas o que eu e a Beatriz Krieger, né, notamos em alguns casos que nós estudamos juntos, que ela estava fazendo a terapia e entrei junto para ajudar a Beatriz, nós percebemos, Ana Pereira de Portugal, percebemos que a maioria das crianças que apareceram, que na época foi uma explosão, né, de diagnóstico desse, como se fosse um transtorno, né, de síndrome de Asperger, nós percebemos que eram crianças do grupo natural que nós nominamos de futuristas. E a maioria delas futuristas racionais. Veja bem, e aí nós percebemos que essas crianças tinham percebido que não tinha atenção dos pais, tinha percebido que fazendo aquilo, chamando atenção, fazendo umas coisas meio doidinhas, os pais prestavam atenção. Olha só. E vocês hão de concordar comigo que hoje as crianças, os nenéns, os bebês, já com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, já fazem chantagem, já viu isso? Chantagem assim, quando a pessoa deixa chorando aí, ó, com o olho aberto, olho fechado. Olha só, se os bebês que não têm ainda, não têm a idade locutória da fala, né? Não têm entendimento do que está acontecendo, mas eles já fazem isso, você imagine os futuristas por falta de atenção, por uma questão de baixa autoestima, e aí a síndrome de Asperger, pelo menos aqui no sul do país, né? Eu posso dizer no resto do Brasil, e lá fora, pelo menos, nem em Portugal, eu perguntei, tem a gente que nem sabia o que era a síndrome de Asperger, viu? Mas então, Ana, se já está chegando por aí, Ana Pereira, muito cuidado, porque os futuristas, eles, quando crianças e quando adultos, inclusive, tem muitos futuristas adultos que têm baixa autoestima. Tem baixa autoestima, acha que tem depressão, mas isso é o tema da próxima live, né? Depressão e o que mais? E ansiedade na quarentena. Depressão e ansiedade na quarentena. É o nosso próximo tema da próxima live, não é isso? Ok. Muito bem. Então, assim, ó, aproveitem para fazer algumas perguntas. Eu fiz aqui um aspecto geral que me inspirou a falar para vocês, né? E que a questão da criação dos filhos, eu admiro os psicólogos que estão dizendo isso. Na nossa época a gente brincava de carrinho de rolimã, a gente caía, mas nós tínhamos uma tia, uma avó, como é aqui no sul, né? Uma nona, uma oma, que é vovó em alemão, opa, que é o vovô em alemão, nona, que é vovó em italiano, não é? O nono, que é vovô em italiano, uma tia, umas pessoas que tomavam conta da gente, os vizinhos mesmos tomavam conta da gente. Agora, também é preciso não ser radical.
analisar que a criação da geração Z é totalmente perdida, que essas crianças são fracas. Olha, depende, lógico que eu vejo que os adultos de hoje, que são da geração Z, com 20, 21 anos, 22, são mais cheios de mimimi, como eles dizem. Mas tem que olhar que o que eles tiveram foi a ausência muito grande dos pais, mas um trabalhando de um lado, outro trabalhando de outro, não tinha com quem deixar, muitas vezes só uma pessoa para ir cozinhar, fazer as coisas, né? Uma secretária do lar. E a gente tem que ver que tem que haver um equilíbrio nisso. Nós não podemos chegar e criticar essa criação, porque são outros tempos, são outras coisas que existiram. Você vai criar um filho hoje, agora é lógico, eu percebo que a alimentação que nós tínhamos era muito rica. Uma pessoa ou outra, quando tinha câncer, inclusive, as pessoas ficavam até com medo de falar a palavra câncer, né? Uma outra pessoa a gente ouvia dizer que tinha câncer, mas quando veio os enlatados, veio toda uma coisa, veio a questão de outras guerras que teve lá nos outros países, acabou afetando a alimentação do modo geral. Nós nos tornamos mais americanizados na alimentação, e são um monte de fatores, né? Tá certo? Então vamos lá. Quem estão aí? As pessoas que estão aí. No Facebook, a Letícia Lana, a Deise Araújo, Marcelo Rosenbrock, Elis Miquelin, a Flávia Ribeiro, Mara Roncaglio, Vanessa Balducci, Janaína Lovoc, Edenir Roeng, a Eliane Nani, ela até mandou boa noite, muita paz, saudade de todos. Também. A Gisela Molina, Nair Garlet, a Marlene Andrade e a Sandra Item. A Nair Garlet, lá de São João Batista, né? É que nem todos aparece o nome. O nome, né? Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E vamos tratar, quando eu tomo água, acontece isso com minha voz, ela muda. Molho as cordas vocais, né? Mas vamos lá, tem alguma pergunta? Não tem no Face ainda, nem no YouTube, mas tem uma pergunta de uma pessoa que mandou pra gente pelo WhatsApp e a gente não pôde responder porque não era relacionado àquele tema, né? Esse tema, né? Adriana Lobo. Dentro das inteligências, tem alguma que tem mais dificuldade de memorização e concentração, principalmente quando se é criança e são diagnosticadas com TDAH, não consegue memorizar os conteúdos escolares? Então, Adriana Lobo, boa noite. Muito obrigado pela pergunta. Então, existe sim, viu? Existe muitas crianças, muitos adolescentes. Mas é importante dizer que também existe muitos adultos. Eu estava essa semana agora, sexta-feira, quinta-feira, escrevendo sobre a memória, né, dos grupos naturais de inteligência, que são vários tipos de memória, não vou trazer aqui o assunto, mas eu vou direto ao ponto. Senão a gente vai ficar muito científico aqui agora à noite, né? Mas existem memórias de curto prazo, de longo prazo, o que eles fizeram comparação, os últimos estudos de memória, como se fosse a memória RAM do computador, a memória descartável. Então, e as crianças, né, existem vários grupos, né? Mas as crianças que são mais identificadas com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, e chamado em inglês de AD, né? ADA, que é ADH, né? AD ADH em português. E o Dr. Leon Eisenberg, eu trago ele em 2 livros, que é o livro Você a Cura 1, que tem em espanhol e inglês, e o Você a Cura 2, que tem em português e inglês. Eu trago ali grandes depoimentos de grandes cientistas do mundo inteiro, psiquiatras renomados, médicas, pediatras principalmente, que atestam, né, e saíram em TVs americanas na época, quando o Dr. Leon Eisenberg chamou um médico e biólogo e químico, né, alemão, chamado George Blair, né, que é difícil a pronúncia porque tem trema. E ele, Dr. Leon Eisenberg, contou para ele também era jornalista investigativo e com essas formações na biologia, bioquímica, etc. É um bioquímico, inclusive. E ele chamou ele, porque ele era um perseguidor de fraudes, e o Dr. Leon Eisenberg não ia falar isso à toa aos 87 anos e 6 meses, né? Já perto de falecer. Ele chamou, acho que acredito que é uma questão de consciência, e narrou que se tratava de algo fictício, o TDAH. É muito difícil dizer isso no Brasil, porque tem 2 associações de TDAH no Brasil. Imaginem vocês como é difícil dizer isso num país como o nosso,
que tem crenças, paradigmas que não podem ser derrubados pela questão de orgulho, pela questão de você ter criado crenças, né? A pandemia vai derrubar, segundo eu tenho escutado aí por notícias da Alemanha, que eu tenho contato, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, e de outros países, que vai ser derrubado muitos mitos, vai ser derrubados muitos paradigmas que não têm consistência, porque existe conflitos de interesse entre existir uma síndrome, existir um transtorno, existir uma doença e se fabricar uma droga, um remédio para remediar. Porque se remédio curasse, o remédio no sentido da acepção do termo da palavra quer dizer remédio é que remedia, né? Remedeia, então é para remediar o remédio, não é para curar. O que cura é outras coisas, né? Agora, Adriana Lobo, o TDAH, que não existe, que o próprio autor, criador, né? Depois eu fui atrás da história toda, ele teve problemas de financeiro, era um psiquiatra que não teve sucesso, se juntou com alguns laboratórios e aí foi onde criou essa doença, né? Uma reunião onde se ia dizer que existia isso. E como os Estados Unidos tem futurista para dar, vender e emprestar, porque a psicosfera, o inconsciente coletivo dos Estados Unidos é futurista, senão não tinha aquela maravilha que é Hollywood fazendo filmes como Avatar, fazendo filmes maravilhosos por causa dos futuristas racionais, os ativos, que faz com que Nova York tenha aquele poder workaholic, né? Então, todos os futuristas de 2 anos a 99 anos vão prestar atenção só no que é interessante. Aí, Adriano, onde é que está o ponto? Porque o futurista, se ele tiver preocupado com alguma coisa que está desgastando ele, seja uma criança ou um adulto, ele está olhando para você, mas não está pensando naquilo, está só com o piloto automático. Se a aula, ou a mãe ou o pai está falando alguma coisa e eu estou ali prestando atenção no meu filme, no meu joguinho, pode falar 10 coisas, eu não escutei nada. Eu escutei, mas não gravei. Aí, fazendo esses estudos, chegaram à conclusão de que essas pessoas tinham algum problema. Olha, eu tenho aqui a Gabriela Lana, e ela está assistindo, a Letícia Lana. Quantas vezes, né, a Gabriela pode falar uma coisa para a Letícia, que elas são trigêmeas, né, vocês, né? Outra coisa importante. Trigêmeas, cada um de um grupo natural de inteligência. É isso, Gabriela? Você faz parte de um grupo, Sim. As suas 2 irmãs fazem parte de outros, né? Isso. E essa sua irmã que faz parte do futurista, ela pode falar, você pode falar um monte e ela pode estar escutando, mas não está percebendo o que você está dizendo, né? Porque ela está... Exato, ela está dizendo aqui, porque está pensando em outra coisa, porque não está sendo interessante. Ou o que ela está dizendo eu já sei. E futurista faz isso. Até aluno, a professora está falando uma coisa, aí ele faz assim, ó. Até faz assim para nós, mas está longe e também pode estar fazendo conexões. Agora, para resumir, o primeiro grupo que entra no TDAH são as crianças, os adolescentes e adultos, como falei, que só prestam atenção no que é interessante. Aí, como os adultos não vão lá reclamar para ninguém, só os pais que vão reclamar, ou aliás, os professores é que vão reclamar para os pais. Olha, fulaninho não presta atenção. Olha só, por que não presta atenção? Porque o professor é chato, não tem didática, está repetitivo. Pode ser isso. Ou porque o futurista não está bem naquele dia, está apaixonadinho por alguém, está pensando uma coisinha, está longe. Esse é o primeiro grupo natural de inteligência, né? E que vai ter o déficit de atenção. Depois nós temos, como entrou aí está assistindo o meu irmão Frederico, né? Guilherme, ele faz parte de um grupo que eu nominei o grupo dos otimistas. E ele parece muito com uma psicóloga que já foi, né? Que é a Jaqueline, né? Que estava aqui atendendo, né? A Jaqueline Franzel, né? Psicóloga, mas que também parece muito com o Fred, porque ela é uma psicóloga com o lado romântico, e o Fred, meu irmão, também é. Mas nem todos os otimistas são românticos, são mais de viver a vida como se fosse o último dia, o dia de hoje. Não é? Aí, como essas crianças são muito, gostam de viver mesmo, de ter energia quando tá bom, não sente vontade, eu quero mais, como se fosse uma pilha super, que não se acaba. Aí o que acontece? Eles foram colocados, porque era só ADH. Aí colocaram um H de hiperatividade, que é o ADD, que é déficit de atenção e hiperatividade. Porque misturou essas crianças otimistas com futuristas. E tem neutros que também são considerados até com TDAH. Só porque o quê? O neutro está totalmente inadequado. Inclusive, tem diferentes que são considerados com TDAH, porque estão ali no seu poder crítico, não entra mais nada, não escuta mais nada, fecha não é, Eduardo? Não fecha a mente, não escuta mais nada, né? Fica o circuito fechado. E aí vai dizer, o menino Eduardo está com problemas de aprendizado.
Olha, eu conheci muitos neutros, inclusive, e principalmente emocionais, que iam para a escola, não estavam aprendendo nada, mas porque tinha algo lá dentro que não botou para fora. Vi uma cena grotesca dentro da família, vi uma coisa terrível e não vai se soltar, porque uma psicóloga da escola vai dizer: fale, Joãozinho, o que foi? Aí não adianta falar baixinho se tem uma pressão. Só o outro neutro para fazer o outro neutro falar. Porque os dois ficam calados e o neutro resolve falar por causa da sinergia também, porque tem uma questão energética, né? Existem as antipatias, né, que são gratuitas, né? Existem aquelas antipatias também que a criança vai ter, porque não fechou, né, com a energia do outro, com a frequência, né? Seja ela a frequência energética ou a frequência mesmo do aprendizado e dos gostos. Então, tem muitas crianças que vão estar inseridas nessa síndrome que foi derrubada, mas que o Brasil insiste em estar dizendo ela e otorgando isso, né? E a pandemia, né? Lógico que eu não vou achar bom uma pandemia dessa, né? A gente sofre muito com tantas pessoas que estão tendo perdas familiares aqui. Quero ser solidário com essa dor, porque eu tenho gente na minha família que está com Covid-19, inclusive em Pernambuco, né? Primos meus que estão, meu Deus, passaram aí de UTI e não é fácil para ninguém. Agora, não vamos arrumar mais problemas para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as nossas esposas, para eles. Não vamos arrumar mais problema. No sentido de, porque agora, com esse relacionamento dentro de casa, as pessoas estão, como diz os portugueses, estão nos cascos, né? Então as pessoas estão lá em cima nessa coisa toda. Mas ela também perguntou ali, além do TDAH, falou também, eu acredito, sobre a questão da memória, né? Então, a memória dos futuristas, por exemplo, eu vou falar da memória aqui da Gabi e da Eunice, né? Que é uma memória tipo assim, eu leio o livro todinho, elas leram o livro, cara, gostou do livro, aí daqui a um mês, não, 2 semanas ou 2 semanas, alguém pergunta assim, tá, e como é que foi o livro? Elas sabem, mas não sabem como dizer, porque não lembram das conexões. Por quê? Porque não nasceram para isso. Não nasceram para estar memorizando. A memória delas não é de longo prazo. Mas se a gente for ver a memória dos diferentes, é uma memória de long time, né? Assim, so long time, quer dizer, too long time. É uma coisa muito grande, gigantesca. O meu irmão mais velho, por exemplo, olha, hoje eu estou com uma live, ontem eu estava numa live, tinha um, né? E o irmão mais velho hoje está com o meu irmão aí, que é o otimista. O meu mais velho, por exemplo, ele faz parte do grupo diferente. Lembra de coisas que eu jamais lembraria. Eu tinha 2 aninhos, ele lembra que eu joguei uma galinha em cima dele, e ele disse assim, e ainda hoje eu tenho uma cena da galinha. Cara, eu estava fazendo uma seleção, não sei se foi em Criciúma ou foi na cidade de Tubarão, lá, falando de Tubarão, um abraço para o Sandro e para a Ingrid, e para o José Henrique, né, e para a Bela. E eu estava fazendo uma seleção. De repente, eu já vi que era um grupo diferente que estava sentado, né? E quem já participou de processos seletivos comigo, a Gabi participou de alguns, né, Gabi? Em poucos segundos a gente está identificando, né, as pessoas pela questão bioenergética, psicoenergética. E aí a moça deu um depoimento que eu fiquei assim, eu já tinha escutado outras pessoas dizerem isso, né, aqui no Brasil, em vários lugares, mas ela disse assim, eu lembro quando eu estava mamando no seio da minha mãe. Olha só. Então, o diferente, ele tem uma memória de longo prazo muito grande, mas também, assim, o Eduardo, que faz parte de um grupo de inteligência emocional, né, que é o neuroemocional, também tem uma memória muito grande. Não é verdade? Vai buscar lá atrás. Mas elas não nasceram com esse tipo de memória. Elas têm uma memória estética fantástica. Se elas entrarem num lugar... Lembra do livro que eu falei? Não vai lembrar do assunto, mas não vai lembrar mais ou menos. Mas se você perguntar que cor era a sala de fulano, ela vai dizer, era tal cor. Qual é o detalhe que tinha? Tinha um buraco na parede. Tinha mesclas marrons. Porque, papai do céu, a natureza quis assim. Todos nós somos inteligentes. Seu filho, sua filha, você, seu marido, vocês que vivem juntos, todo mundo é inteligente. O que acontece é, nem sempre o que é bom para você é bom para mim, é bom para ela, é bom para ele. Isso tem que haver um grande respeito. Um dos primeiros códigos de éticas, né, Inato, nós temos, né, são 12, né, itens do código de ética que nós temos, mas o principal que resume todos é que é o respeito pelas diferenças e o respeito pelo seu ponto de vista. Embora eu possa não concordar com você, mas eu tenho que saber que por que
Quando eu sei o porquê você está pensando assim, é por isso que eu faço um convite aqui a vocês. E a gente não insiste, né? No Inato a gente gosta de persistir, mas não de insistir. A importância não é um curso. Você quer fazer o bem ao seu vizinho, à sua família, ao seu filho, ele faça os nossos níveis do Inato para se conhecer de verdade, porque como é que pode pessoas, por exemplo, eu agora me lembrei do menino, da criança, do Gabriel, na altura, como diz os portugueses, ele tinha de 9 a 10 anos e a mãe estava junto, a Cláudia, nunca vou esquecer, em Alcobaça, oeste de Portugal. Um beijo, um abraço para o João, para o Leonor, para todo mundo aí de Alcobaça, né? Então, e na altura, a mãe dele ficou super mega contente, porque viu que o filho guardava coisas, porque ele faz parte do continuador emocional. O meu neto Mateus guarda coisas também, não tem... mas quem guarda coisa não é só velho? Olha, se a pessoa guarda umas coisinhas, porque ela tem um pé, ela deve ser um Newton futurista que tem um grande pé no continuador. Isso aí só vai entender no nível 2, não adianta a gente falar sobre isso. Agora, o garoto guardava coisas, enquanto o irmão, a mãe já identificou, veja bem, a mãe fazendo o nível 1, identificou que o outro, que é caçula, que é bem menor do que o continuador, parece muito com a história da Sofia e do Matheus, meus dois netos, né? E que o outro é um otimista. É como se fosse meu irmão Júlio e meu irmão Fred, certo? O Fred para lá e para cá, e o Júlio ainda querendo perceber as coisas ainda, né? Querendo entender, questionar as coisas. Então, temos perguntas? Tem mais pessoas que entraram? Tem 3 perguntas aqui no YouTube. Não, só queria comentar que a Marlene Andrade confirmou aqui, isso mesmo, futurista. A Letícia Lana mandou um exato também. Letícia Lana, legal. E Marlene Andrade. E a Rosana Maranhão comentou que ela faz isso direto nas reuniões e formações continuadas. Sim, sim. Olha só, a Rosana já faz isso, veja bem, intuitivamente, com a experiência que ela tem, com os anos de bagagem que ela tem, mesmo sem o conhecimento do Inato, mas ela teve alguns conhecimentos nossos, assim, lá atrás, quando a gente ia em Recife, lá para as das turmas lá, e isso a pessoa tem por quê? Porque ela é uma pessoa, que ela observa um pouco, ela tem um pouco do lado neutro ali dentro e via que muitas pessoas não entendiam. Agora, imagine ela, uma pedagoga, que a área dela é uma área muito elevada, porque ela tem que não é só construir, promover, não só as aulas, mas a didática toda de uma maneira geral. Não sei se estou falando certo. E o que acontece? Imagine como a gente está fazendo voluntariamente nesse colégio que tem 100 e poucos anos, né? Mas é na área terapêutica. Imagine uma ferramenta dessa como a Denise, lá de Portugal, com muita sapiência e inteligência, notou que isso é muito importante para os alunos e para os professores, porque os professores, eles também têm seus perrengues, eles também têm suas famílias, eles também têm os seus grupos naturais de inteligência. Imagine você, a Rosana, com uma pessoa do neutro emocional como Eduardo, que está cheio de ideia, é observador, já notou a solução, mas aí tem sempre um lá que faz: Rosana, a minha ideia é a melhor. Pronto, aí o Eduardo já faz assim, ó. Aí daqui a um ano tá todo mundo doido, a Rosana doida, todo mundo, e o Eduardo faz assim, com a mãozinha assim. Não, ele nem faz mais. Aí a Rosana faz: e você, Eduardo, o que você tem para dizer? Não sei. Aí quando ele abre a boca tem a solução toda. Aí todo mundo: meu Deus, por que tu não falasse antes? Faz um ano que eu estava... Não é? Eu sempre vejo, hoje mesmo tinha uma reunião aqui, ele falou: mas eu já falei isso há um tempo. Muito bem. Então. Tem uma pergunta do Fábio Kujawski, que é o irmão do Leandro, né? Só que eu vou perguntar, Fábio, só um minutinho, que eu vou perguntar da Kátia, porque tem a ver com o que estamos falando, que é a lembrança da infância, né? Sim. Um continuador pode lembrar coisas da infância quando tinha 3 ou 4 anos? Sim. Kátia Nath está perguntando. Kátia Nath. Boa noite, Kátia Nath. Então, Kátia, sim, o continuador, porque veja bem, todos, por isso que é bom, Kátia, você se reciclar aqui. Né? A Kátia mesmo é um exemplo. Depois eu lembro de falar aí da Maria, né? Que é uma experiência muito boa, porque ela tem uma filha, que é a Maria, que tem a síndrome do amor, síndrome de Down, né? E já pela própria mãe, pelo Inato, está no livro Você é a Cura 2, que tem um depoimento fantástico, porque a Maria faz parte do grupo fazedor. Olha só, todos os que têm a síndrome do amor, a síndrome de Down, têm os grupos de inteligência por trás. Isso é fantástico, porque cada um vai ter um comportamento diferente. Agora, sim, eu conheço muitos continuadores ativos, inclusive continuador emocional, que lembram de muitas coisas. Por quê? Isso se chama assim, ó,
é a memória que, inclusive, tem, cientificamente eles já chamam que é a memória de vanguarda, né? Essa memória de vanguarda que os continuadores têm é por eu ter experienciado tanto coisas boas como coisas negativas. Por exemplo, existe a vanguarda das coisas boas, que eu sinto saudade, e cada vez mais que o continuador emocional e ativo vão avançando na idade, mais essas lembranças vão vindo. Por quê? Porque ficaram num compartimento de vanguarda. Mas existe a vanguarda negativa. Como eu escutei um continuador, há uns anos atrás, me dizer, olha, eu lembro que a minha oma, no caso que é a avó em alemão, ela vinha com um cipó de goiaba e ela não batia na gente, mas só ela fazia assim com o cipó de goiaba, rodar, a gente já, ó, para debaixo da casa da madeira, ficar tremendo. Mas ela fazia aquilo, que ela notava cada vez que a gente fazia isso. E hoje, quando eu vejo alguém pegar um cipó assim, a minha vem um pânico em mim. Olha só, porque o pânico está nessa memória de vanguarda, porque não foi resolvido isso, né? A uma faleceu, ninguém nunca falou sobre o assunto, então aquilo ficou lá, numa espécie de, vamos colocar assim, de trauma, né? De bloqueio. Mas existe a vanguarda das coisas da infância, do sítio que eu ia, de comer aquilo lá, comer aquela fruta. E isso todo mundo que tiver um emocional em primeiro e segundo plano vão ter constantemente isso. Agora, quem mais vai ter isso, logicamente, que é o diferente, pela outra questão das memórias que eu estou escrevendo, inclusive para o livro psíquico, né? Agora, é bem verdade que outros vão ter também, mas aqueles que têm o emocional em último plano, como futurista, é capaz de lembrar de uma coisa e não lembrar nem do que comeu ontem. Os que têm um emocional em último plano, como o otimista não vai lembrar, mas só lembra de algumas coisinhas. O nascimento de alguém que eu levei, que eu fiz alguma coisa, o restante eu não vou lembrar porque eu vivo o dia de hoje, não vivo o dia nem de amanhã nem do de ontem. Ok? E a pergunta do Fábio, A o quê? do Fábio é: boa noite. Transtorno, déficit de atenção e hiperatividade é mais comum em qual grupo natural de inteligência? Então, Fábio. Tem relação com o modo de convívio familiar? Então, Fábio, eu acredito que você deve ter entrado agora, né? Anteriormente eu respondi essa pergunta para a Ana Pereira de Portugal. Ela perguntou exatamente o que você perguntou, só de forma diferente, exatamente sobre o déficit de atenção. Eu até falei do Leon Eisenberg, que eu falo dos dois livros, Você a Cura, que tem Ustedes la Cura e Your Take Cure, que é o inglês, em português e espanhol, que é o primeiro livro, Você a Cura, né? Escrito na Inglaterra, em Londres, e tenho também o livro Você a Cura 2, que tem em português e inglês, e eu trago todos os cientistas que explicam que o déficit de atenção não existe, que foi uma coisa criada pelo autor Leon Eisenberg, que morreu aos 87 anos e 4 meses por aí, e declarou para um grande jornalista e inclusive bioquímico, que persegue fraudes, que realmente foi uma coisa fictícia, né? E depois eu fui a fundo na história. Agora, o déficit de atenção, em primeiro lugar, de verdade, eu só tenho essa cara aqui, ó, e esses olhos para olhar, de verdade não existe. Mas no Brasil, existem 2 associações de déficit de atenção. É danado, né? Mas eu vou dar um endereço para você, Fábio. Eu vou dar em português, tá? Aí você bota /Brasil. C de casa, H de homem, R de raposa. CCHR. Você entra /Brasil, você vai ver muita coisa em português, que é a Comissão, né, de Direitos Humanos. É um grande grupo que tem grandes pessoas da corte americana, de vários países, psiquiatras do bem, médicos, pediatras, todos eles, né, confrontando o DSM, que é a Bíblia da Psiquiatria, que é um horror, realmente é um horror. Eu fui no Museu de Psiquiatria na cidade de Hollywood, nos Estados Unidos, e agora me veio essa memória. É uma coisa desgastante, porque lá tem, a gente não pode tirar foto nem filmar, mas você entra e lá tem mortes de atores famosos, com os laudos, com comprovação que foram através de drogas, de opioides, né? Como o Robert Williams, como o Prince e outros ali que morreram, políticos e pessoas que foram, que tinham, criaram síndromes em cima deles e nessa credibilidade dessas síndromes. Agora, o que você pergunta no final, se isso tem a ver com os ambientes, não. As pessoas nascem assim. Eu tenho comprovações de pessoas que estavam no ventre da barriga. Eu acredito que tanto a Eunice como a Gabi já ouviram esses relatos, né? De mães que têm seus filhos e quando são bebês, e ali já está traçado já, desde que nasce já está traçado já o grupo natural de inteligência. É muito importante que você conheça, né, nossas bases, nossos níveis,
porque é uma descoberta, eu sou apenas um mero compilador e descobridor, nada mais. Tudo já estava aí na natureza, eu apenas tive essa sorte, eu não sei, de fazer essa descoberta. E o meu maior material de comprovação é você, são as pessoas que estão aqui. É o seu irmão, né, o Leandro, que, diga-se de passagem, viu, é um cara que, ele faz cada pergunta, né, fantástica aí. Isso é muito bom, porque são as perguntas que movem o mundo e não as respostas, na verdade. Então, Fábio, o déficit de atenção não tem nada a ver com o ambiente e nem com a criação, porque, assim, por mais que eu conheço pais que são futuristas, têm filhos futuristas, né, ou filhos futuristas que não tem nada a ver com pais, porque, veja bem, a comprovação, eu estava em Portugal em 2013, fazendo um seminário de um livro, né, Arqueologia do Ser, quando uma antropóloga, ela era bióloga, antropóloga, e trabalhava com o genoma, com a questão do DNA, com hereditariedade, né? E ela estava estudando, já uma senhora já, ela estava estudando, isso foi até na cercania de Lisboa, que eles chamam na Amada Amadora lá. Eu nunca vou esquecer, porque ela disse assim, olha, eu acreditava antes que a personalidade vinha pela lei da hereditariedade, não é? Porque a grande comprovação, na época, eu tinha só as gêmeas para falar. Imagine agora se tivesse dado a explicação para ela da Letícia, que está aí assistindo, da Gabi, que está aqui, e da Carol, que está lá em Goiás, né? Goiânia, Goiás, é isso? São 3 grupos naturais de inteligência diferentes, trigêmeas, tem mais 2 irmãs, e olha que coisa, o pai e a mãe da Gabi, da Carol, e da Letícia, e da Paula, né? E da Franciele, tiveram 5 filhos, parece muito com a minha história, 5 filhos completamente diferentes. Ou seja, a mais velha faz parte do neutro, né? Racional. Aí vem a segunda, que faz parte do disponível, né? Emocional. Depois vem mais outra, vem as 3 aí, né? Otimista, fazedora e futurista. Olha só. Como é que o ambiente ia fazer da Letícia uma futurista? E o ambiente, a criação ia fazer, se foi a mesma criação, o mesmo feijão. E olha, quando elas eram pequenininhas, os mesmos vestidos. Elas passaram por isso. Ninguém perguntou se elas queriam se vestir iguais, né? Dificultava mais ainda as pessoas, porque as pessoas olhavam assim, mas é tudo parecido. Essa aqui não entrou, não saiu ali? Há muito tempo atrás eu fiz uma palestra que eu usei a Gabi e a Leite, elas faziam assim de costa e aparecia para demonstrar alguma coisa sobre a ansiedade, né? Usando a ansiedade a seu favor, foi isso? Porque a ansiedade é outra coisa que os ativos têm e que, se tiver em desequilíbrio, pode fazer mal, mas muita gente fala aí que a ansiedade é o mal do século. Não, tudo isso é colocado, uma mídia, um marketing, hoje já chama de fake news, né? Mas o que hoje chamam de fake news foi uma coisa que os laboratórios, que um monte de gente fez aí para pegar a fraqueza das pessoas. E essa pandemia, que é uma coisa muito ruim, negativa, matando milhares de pessoas pelo mundo, aqui no nosso Brasil, mas tem tudo negativo nas guerras. Você vai dizer, pô, tem alguma coisa de positiva nisso? Tem, algumas coisas estão acontecendo, as transformações das pessoas, que não vai ser de uma hora para outra, mas elas agora estão mais atentas a, como o seu irmão falou, eu já estou dizendo o que foi, ele falou, né, da questão do, não vou falar lá, mas pergunta para ele o que ele falou aqui, que ele diz, tá certo? Vamos lá então, espero ter respondido, Fábio. A Ju Porto. Juliet Porto. Em uma escola do futuro que aplicará o conhecimento inato, seria uma opção separar as turmas de acordo com seus bens? Ou seria melhor ensinar as diferenças dentro da sala de aula com interação? Oh, poxa, isso aí até arrepiou aqui, viu, Julie? Obrigado pelo comentário aí, pela pergunta. Olha só, Julie, como é que eu imagino? Lógico que eu não sou um pedagogo, eu acredito que quando nós chegarmos a realizar um grande sonho, que sempre foi de ter uma escola onde seja reconhecida, no caso do Brasil, pelo MEC, pelas instituições internacionais, mas que possa, inclusive em Portugal, já tem gente sonhando com isso, que é a Denise, né? E lá em Portimão, né? Portugal, tem outras pessoas sonhando com isso aqui no Brasil há muito tempo, pessoas de Jaraguá, que são da Secretaria da Educação, pessoas daqui de Blumenau, todos os pedagogos. Então, como eu imagino, né? Lógico que as pessoas vão me ajudar nesse sentido, mas eu imagino assim, para que
didaticamente dê certo, porque eu já dei muitas técnicas pedagógicas logo há 10, 15 anos atrás para professores em vários lugares aqui, né, de Santa Catarina, e eu imagino assim, por exemplo, para o Inato mesmo, se a gente fosse fazer um trabalho com os adultos, o que é que eu imagino? Uma sala para os ativos, uma sala para os racionais, uma sala para os emocionais, mas só porque elas seriam temáticas, né? E depois, uma sala para cada grupo, mas isso aí é o Inato no futuro. Quando se fala de escola, eu creio o seguinte, que teria que estar todo mundo junto, mas ser todo mundo sabendo o que todo mundo é. Aplicar de forma que isso seja esteja incluso, né, nas graduações, nas formações, inclusive no sistema de aula. Uma das aulas, quando fosse para ter ciências, como a gente tem, né, eu lembro que quando nós estávamos no primário, na escola primária, que é fundamental hoje, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos ciências, né, geografia, não sei se tinha geografia lá, tinha português, matemática. Então, ser também uma disciplina inicial, que começaria já desde o pré, né, do pré-fundamental, não sei se é isso, primário, o pré-primário que existe, né? Começaria já ali a observação e o mais importante primeiro é preparar os professores, porque hoje com esse novo normal que virá no futuro aí, né, que é um novo normal na verdade, e já se sabe que vai ter que ter uma transformação muito grande. Você vê, Júlio, que hoje a dificuldade que os pais estão tendo com os filhos para estudar dentro de casa, não é? Eu fiz alguma alusão no início daqui da live, é muito difícil, porque os filhos ativos, eu comentava, inclusive, que uma amiga, né, de Pernambuco tem uma filha que, poxa, uma menina desenrolada, ela faz parte do mesmo grupo de vocês duas aqui, né? E ela faz parte do grupo fazedor de ativo, está tendo dificuldade pela morosidade, do sistema, por aquela coisa toda. E eles são dinâmicos, eles são mais no presencial. Você vê que quando nós estamos aplicando aqui, eu digo para os instrutores, facilitadores, Júlio, que eles têm que... Aí isso também vai ter que ser aplicado na escola. Vai ter professor que os futuristas vão fazer assim, ó. Aí onde não só os alunos, todo mundo junto, mas os professores sabendo como cada aluno, e ele vai ter que fazer várias coisas, como a gente faz quando está dando palestra para aprender todo mundo, você tem que falar para todos. Se você falar só para os emocionais, né? Olha, meu coração, vocês são muito importantes para mim. Né? Aí os emocionais vão dizer, eu gosto tanto dessa prova, essa prova é tão boa. E aí os caras racionais fazem assim, virar os olhinhos, ativa aí, vou vomitar. Mas também se o professor for ativo, por que você está falando para cobrador demais? A criança, se for lá um neutro que tiver, já tem aquele trauma. O professor já não quer ir para a escola no outro dia, né? O que está acontecendo? Alguma coisa? Foi bullying? Alguma coleguinha está batendo você? E se for racional, né? A pessoa pergunta para o racional, e eu queria saber isso. Aí o professor racional, isso tem no seu livro de ciência da página 44. Quer dizer, tudo isso, essa didática, essa preparação para os mestres, né? Porque nós temos que respeitar, olha, não é de boca para fora não, porque eu sempre disse isso há mais de 30 anos que eu digo isso. Os professores, se todo mundo chegou a médico, a engenheiro, ele teve que ter passado pelo professor. Infelizmente o Brasil ainda não se tocou, né? A política no Brasil não se tocou que o professor tem que estar em primeiro lugar, porque em países de primeiro mundo que eu já tive a oportunidade de ir, como Noruega e como outros países aí do bloco europeu ali, como a Alemanha, né, Deutschland, o professor é muito regulamentado em termos de poder. Por que o dinheiro é importante? Porque aí eu não vou me preocupar com nada. Se eu me preocupar com minhas aulas, não tiver que fazer 800 aulas e fazer 20 aulas bem preparadas, 30 aulas e ter uma remuneração equivalente a isso, e se eu conhecer os meus, olha o que vai reduzir. Isso até inclusive na Secretaria de Educação, numa prefeitura, no Estado, no Brasil. Se eu diminuo os conflitos, se eu diminuo as questões psicossomáticas, né, que são derivadas de inadequações, de não entendimento dos professores, os professores não entendendo os alunos, né? Olha, eu estou falando disso aí que é primordial e básico. Mas com esse conhecimento, com essa descoberta inata, isso é muito possível. Super, mega possível. Agora, todo mundo vai ter que estar engajado no processo. Não adianta você, se as pessoas que preparam as aulas para os professores, que são aqueles que estão acima
né, como essa minha amiga Rosana, entre outros que tem aí, e não fizer com todo mundo, ela vai ser a única que vai entender. É como se, por isso que existia o tal dos semideuses, os deuses. Por quê? Porque as pessoas não procuram entender. Aí as pessoas, meu Deus, o que ele está falando tem a ver? Será que ele tem uma bola de cristal? Não, não. A pessoa não pode. Tem que conhecer. E é um conhecimento que a gente tem feito aqui, tudo para que ele se torne mais fácil e acessível. Sim, Julie, tem muita coisa, Julie, que dá para fazer, não só com os alunos, mas eu creio que todo mundo tem que estar junto. Agora, com oficinas temáticas, né? Dentro, não existe a educação física, não existe... mas também a gente pode ter uma sala que a gente vai colocar só os ativos, só racional, só emocional, para fazer um tipo de um trabalho que é muito importante no futuro, que é um trabalho, não do campo emocional, do campo ativo, do campo racional, mas do campo que foi uma descoberta que eu fiz há muitos anos, que todos nós temos, que é o campo que chamam dos sentimentos, que é o campo do emocional instintivo, no qual eu trago no nível 4, aqui no Inato, e que todo mundo se comprovou, todos que estavam aqui, não é porque estão aqui no Inato, todos que vieram no nível 4 disseram, agora eu me conheço com 4 vezes de profundidade, não é isso, dona Gabi? A senhora mesmo não se surpreendeu com tantos anos que está aqui? Sim. A dona Eunice também, né? Esse nível 4 ali, né, que eu estava assistindo, né, senhor Eduardo? Uma coisa fantástica, porque temos muita informação, mas a gente precisa que você faça com que mais pessoas se conheçam e o mundo possa melhorar, tanto nas escolas, como no aprendizado, como nas famílias, não é verdade? Muito bem. Tem uma pergunta que veio do WhatsApp. Sim. Minha filha tem 9 anos e pertence ao GNI futurista. Percebo nela algumas características que até então não havia observado em futuristas. Ela mantém uma preocupação constante em ter um bom relacionamento com todas as pessoas, dificilmente contraria alguém e somente se posiciona dessa forma quando é colocada em situação de ter que optar entre permanecer com a amizade de uma das amigas. Apesar de ser extremamente comunicativa, todas as vezes que tem um conflito ou precisa iniciar ou solicitar alguma mudança, ela recorre para a mãe resolver. Essas são características naturais dela ou pode ser resultante da influência do GNI dos pais? Como é que é o nome da pessoa? A Eliandra. Eliandra. Boa noite, Eliandra. Então, olha, Eliandra, não tem nada a ver com a influência dos pais, não. Isso tem a ver com todos os futuristas, né? Eu tenho 3 filhos futuristas e vi isso em todos 3 na época da escola. Na época da escola, eu vou lembrar uma passagem que a filha chegava em casa. Fulana, não está falando mais com fulana. Por aí. E aí, a mãe, analisando aquela situação, por quê? Porque o nome disso, Eliana, está ligado à baixa autoestima que todos os futuristas têm. Você acha que é só criança que faz isso? Adultos fazem isso. Futuristas, porque é a questão da imagem e é a questão de ser legal. O futurista adulto, empresário, faz isso também. Ele é tão legal, que quando passa do limite, ele não sabe mais o que fazer com aquela situação, eles se tornam chatos, se afastam, ficam distantes e ficam totalmente o contrário. Como é uma criança, 9 anos, né? Olha só, 9 anos. Ela já começou a questão de ter o feedback das pessoas, das amizades, porque já dá para ver que é de uma variável conservação. Se é da variável conservação, vai ter um monte de bloqueios, porque são formados pelo quê? Pela falta do feedback dessas meninas. Então ela fica super agradável. Aí quando precisa resolver uma coisa que ela deixou passar dos limites, quem eu vou recorrer? Eu já sei que minha mãe é brava, já sei que minha mãe topa qualquer coisa, já sei que minha mãe pode me defender. Se é o pai, eu sei que é meu pai que vai me defender. Não, os pais podem, aí sim, os pais podem aumentar esse desequilíbrio, que na verdade não é nem desequilíbrio, é uma característica natural dos futuristas, que é a baixa autoestima, se não tem um envolvimento, se não tem um feedback, se não tem uma admiração. Então, para eles, nessa idade, 9, 10, 11, 12 anos, parece que se aquela amiguinha dá mais atenção à outra, ou eu não sou vista, ou eu queria ser importante também dentro do processo do trabalho que estamos fazendo juntas, ou daquilo ali, eu vou sentir uma baixa autoestima, eu vou sentir uma falta de importância, que o nome é esse. Nessa falta de importância, eu posso realmente deixar que os meus amiguinhos ou minhas amiguinhas me pisem ou passem do limite, e aí eu não sei como resolver a situação, a quem eu vou recorrer?
aquela pessoa dentro de casa que for mais forte, aquela que eu sei que briga comigo, aquela que eu sei que resolve. Agora, não há influência. O que o pai e a mãe podem influenciar, aí sim existe, né? A influência dos pais existe, em todos os grupos. Todos os livros eu digo isso, que a criação, a influência da cultura do lar, influencia para tirar as aptidões. Mas como você conhece bem a ferramenta, você já sabe que o futurista precisa de feedback. Quer deixar sua filha mais forte? Fala assim, ó, vamos fazer de conta que o nome dela é Ellie. Ellie, minha filha, como você está bem para ir para a escola? Olha, poxa, você acertou isso. Se você fizer isso, ela vai ganhar, fortalecer a autoestima e de repente ela não vai ficar tão refém das amigas. Agora, se você fizer assim, Ellie, que roupa horrorosa! Aí ela vai começar a sentir uma coisa que ela não sabe se vestir. Ellen, você deixa de ser burro, deixa de ser... Aí a criança, ao futurista, vai ficando mais inseguro, vai para um lado continuador, vai para um lado neutro de ficar sem botar aquilo para fora. Aí os pais podem prejudicar dessa forma. Mas pelo que eu estou vendo e sentindo pela sua pergunta, você realmente quer saber onde advém esse tipo de coisa. Eu tenho um exemplo muito bom, e científico inclusive, porque uma pessoa do grupo do intimidador, mãe, quando a filha dela foi a pessoa mais jovem do grupo distante a fazer o inato, isso não foi nem aqui, isso faz muitos anos, isso aí já faz, olha, mas se essa pessoa, se a filha dela, tem que pegar a idade da filha dela e diminuir 9 anos que a filha tinha, 9 aninhos, mas é uma distante. E aí, essa intimidadora olhou para mim, eu nunca vou esquecer, aquele jeito que o intimidador fez. Vou criar ela diferente, ela vai gostar de festa, eu vou fazer ela gostar de sair um pouco. Então, a criação que a intimidadora deu, baseado nesse conhecimento, nessa descoberta, facultou uma coisa maravilhosa que existe o Bill Gates, que vai para algum lugar, mas sai logo. Existe o Albert Einstein, que marcava do sexo para 30 dias, se quisesse, para poder ficar sozinho num quarto e a mulher dormir em outro, tudo isso. Mas essa garota, que hoje é uma mulher já, ela consegue ir para uma festinha, mesmo que ela se encoste na parede assim, consegue sair um pouco, consegue viver um pouco. Por quê? Por conta do conhecimento que a mãe ficou falando menos e aplicou de verdade em casa. Ou seja, quando a gente tem um conhecimento que é verdade e nós não aplicamos, de certa forma nós estamos sendo egoístas, todos nós. Quando a gente tem um conhecimento e a gente aplica, não só para nós, mas aplica para os outros também, numa mão dupla, né? Uma via de mão dupla, só temos a ganhar com isso, todos nós e a humanidade também. Ok? Espero ter respondido. Não. Os pais podem deflagrar alguns traumas e transtornos necessários. Mas no seu caso, eu percebo que não. Eu não falei para você, falei agora para todos os pais que estão e mães que estão nos escutando agora, nesse momento, estão nos vendo, de que os pais, sim, os livros, eu falo isso nos livros, que a criação, mas muitos pais fizeram isso sem conhecimento, por amor. Erraram no sentido de querer acertar. Agora, uma mãe como você, que já tem níveis do Instituto, já tem um conhecimento, faz uma pergunta dessa bem elaborada, né? Tem tudo para ajudá-la, nesse sentido de admirar, dar feedback. Porque assim, ó, um empresário certa feita disse para mim assim, olha, quando a minha mulher, ele estava dirigindo o carro, olha, isso, se um futurista, empresário rico, de uma cidade aqui de Santa Catarina, sentiu isso, vamos imaginar os adolescentes, as crianças, os jovens, de todas as idades do grupo futurista. Olha o que ele me contou. Vou ficar de ladinho aqui, tá? Para fingir que eu estou dirigindo o carro. Isso ele me contou na terapia, mas como ele já não está mais aqui, está em outro estado, e não vai assistir isso aí, e ninguém sabe o nome dele também, na questão de ética. Ele disse que contou para mim assim, em terapia ele contou. Estava dirigindo o carro dele, tinha acabado de vir de uma festa. E a esposa dele, ele já me mostrou a foto dela, eu não a conheço pessoalmente, mas ela é uma mulher realmente muito bonita. Ele nunca trouxe ela para fazer o curso, porque como o problema dele era um problema que o futurista pode ter de ciúme ao miocárdio. Isso é uma brincadeira. Ou seja, o ciúme com trilhões de toneladas de ciúme, pela insegurança. Por quê? Porque ele tinha uma insegurança, que o futurista pode criar isso. E foi dos pais, é onde eu quero chegar. Depois eu fiz, olha,
a pessoa que eu mais demorei na terapia, que eu estava fazendo laboratório também, foi quase um ano, deu 11 meses e 24 dias. E nessa terapia, que eu conto às vezes no curso, mas nunca contei como eu estou contando agora, inédito o que eu estou contando agora. É inédito, nunca contei esses pormenores. Inédito. Veja bem, se um futurista empresário, porque aí eu descobri, no final, primeiro eu vou contar a história, depois eu vou dizer como foi que eu descobri que isso veio, infelizmente, dos pais. Vamos lá. Ele estava dirigindo o seu carro, tinha acabado de vir de uma grande festa, e ele notou que a esposa conversou um pouco com uma pessoa que estava lá, muito bem aperfeiçoada. Para ele, né? Olha a imagem que o futurista pode criar. Assim como a sua filha pode criar, como os seus filhos podem criar, criou que aquele cara, que a mulher dele tinha achado aquele cara o máximo. E ele olhava com os olhos da mulher dele como se ela estivesse achando ele até... Mas como é que eu posso saber se uma pessoa está achando outra bonita? E ele criou tudo isso. Aí, quando ele foi na volta no carro, aí ele se notou, porque ele estava fazendo terapia, ele me contou isso, porque ele notou o que eu tinha dito a ele 2 semanas antes na terapia. Ele notou que ele fez assim, ó. E aí, gostou da festa? Não vou. Aí ela fez, gostei. Sim, mas quem mais você gostou assim da festa que chamou a sua atenção? Aí a mulher, com toda honestidade, falou, olha, eu gostei muito do Cláudio, vamos inventar que eu não é o Cláudio, eu gostei muito do Cláudio, achei muito educado, que inteligência, né? Porque ele falou umas coisas assim que eu nunca tinha escutado sobre um assunto assim, assim, assado, né, e tal, tudo mais. Ele disse que sentiu ferver o sangue dele e ele, aquilo que eu havia dito, que quando chegasse ao ponto dele queimar outra pessoa que ele mal conhece e ele criar coisas ao que ele fez. Mas esse Cláudio aí, segundo me disseram, ele é meio gay, meio homem, meio gay, e também fuma maconha, não sei se ele cheira cocaína. A história é longa. O que eu quero dizer para vocês é que depois, seguindo a terapia, eu descobri que foi os pais, porque a mãe tinha um ciúme doentio do pai, doentio, e ele presenciou muitas cenas de insegurança da mãe achar que o pai estava olhando para outra mulher, e era brigas e brigas e brigas. Ele assistiu tanta briga que, como ele já tem uma tendência do futurista, então quando a mulher olhar para outra pessoa, e ele também me disse que estava com a barriguinha, que eu disse para ele, poxa, ele queria fazer uma lipo. Na época a lipo era uma coisa difícil, ele tinha medo, então ele fez o que? Exercício, fechou a boca, criou autoestima. Quando foi no final que eu tive que dar a alta para ele mesmo, né? Ele já estava seguro, já estava tudo, já encontrei com ele algumas vezes, em outras cidades, quando eu fui fazer seleção. O homem hoje não tem mais esse problema. A mulher hoje é que está querendo criar um símbolozinho dele, segundo ele me disse há uns anos atrás. Mudou o negócio de figura, né? Tá certo? E o Eduardo aqui, com essa máscara, parece Durando Kid no filme que eu assistia, sabe? Vamos lá então, quem tá aí? Quem entrou mais aí? Vamos animar esse negócio. Vamos aqui, ó. Desculpa. Só para a Gladys da Rosa, Pâmela Cunha, Leni, Legal. Maria Salete. Eu não estou lendo alguns porque já foi comentado, tá? A Sandra Yara y a Mabelita. Buenas noches. Buenas noches, Mabelita. Usted está hablando de Chile. Que bueno. Muito gusto. Tem mais uma pergunta aqui da Eliandra, mas eu vou ler o comentário da Marlene. Da Marlene Andrade. Olha, Marlene Andrade, antes do comentário, teu filho me vendeu para pilha pequena. Eu disse para ele que os controles eram controles grandes. E ele disse para mim que era as pilhas do controle, aquelas pequenas. Eu comprei um negócio de pilha. E agora eu vi, não serve nada, porque meus controles é tudo pilha maior assim. Eu tenho que dizer isso para ti, tá? Muito obrigado pela atenção. Vamos lá. A Marlene mandou, tenho traumas em matemática. Meu pai dizia que eu era burra porque eu não sabia calcular em arroba, peso. Isso em toda a minha infância. Tenho bloqueio de hoje. Tá vendo? Marlene, como é que Marlene vai calcular em arroba se arroba é negócio antigo, sabia? É negócio de boi, tudo é em arroba, cara. Arroba, tudo isso é em arroba aqui, esses comentários. Olha, tá vendo você como futurista? Obrigado, viu, Marlene? E o negócio das pilhas foi para brincar com você, tá bom? Mas é verdade. A Bia, euzinha aqui, ó. A Beatriz Krieger, já falei dela, mas como ela não estava aí agora que entrou. A outra pergunta da Eliandra. Pode-se dizer que em uma escola do futuro, nesse formato, seria obrigatória uma disciplina de relacionamento interpessoal e diversidade desde os primeiros anos de alfabetização? Muito bem, exatamente isso, Eliandra. Você falou tudo. Só que isso já com material didático. E eu tenho até, inclusive, para vocês, é uma novidade, mas só que a pessoa é uma artista muito assim, né? E também a Gara, esse pessoal daqui não fez
todas as fotos ainda, né? Não é? Já vão ficar com raiva de ver tudo. Aproveitando a live, para descascar uma roupa suja, mas logo em breve nós teremos os desenhos da família, né? De cada grupo natural de inteligência. E o que é que a gente está fazendo, preparando isso? Já para quando uma escola aí de qualquer lugar do Brasil ou de Portugal, como já está para acontecer, que a gente faça um trabalho didático, inclusive podem se criar livros desse relacionamento interpessoal, que a gente pode chamar de um nome aí mais alegrinho, né, como diz assim, para as crianças, onde vai ter os desenhos e vai ter as famílias ativas, racionais, emocionais, e vai ter aquela coisa de como se dar bem um com o outro, saber que a criança ela vai valorizar o outro e também acabar com essa questão de cor, né? Porque cor não existe. O ser humano, todos nós por dentro, somos tudo, todo mundo somos iguais. Isso criado lá atrás, ninguém tem cor. O ser humano não tem cor. Esse negócio que vem dizendo ali, se a gente é pardo, isso aí tem que acabar com isso. Nós somos seres humanos, somos coloridos, né? E somos todos humanos. Que bom. Então aí sim vai haver. Eu penso que tem essa família dos bonequinhos. Eu estou fazendo com característica para homenagear aquelas pessoas que já estão há muitos anos no INAT, pessoas que estão sempre agarradas no INAT. A gente está homenageando aí algumas pessoas para pegar a caricatura e fazer a família, né? Crianças e pessoas, né, que de alguma forma contribuíram muito aí para a descoberta, né, a ferramenta INATO, que muita gente pode torcer o nariz nessa live, porque não entende nem o que a gente está falando. Tem gente que é apegado com déficit de atenção. Quem é ele para dizer isso? Olha, eu tenho 2 livros. E sim que tem um monte de cientista aí. Aqui o Brasil, infelizmente, mesmo com essa tecnologia, as coisas aqui ainda são muito cristalizadas. Tem coisa que parece escrever em pedra. Está escrito em pedra, como as arrobas aí dos pais da Marlene. Agora, viu, Marlene, você tem que perdoar seus pais. Acima de tudo, que quando eles faziam isso, era o entendimento, a cultura que eles tiveram e foi o que eles receberam. Então, nossos pais, o que é que eles tenham feito foi pensando o melhor para nós. O que eles receberam, muitos receberam pancadas, eles não deram pancada nos filhos, mas o que eles tinham entendimento é o que eles passam. Eu queria até pedir para os jovens, que eu não sei se tem jovens assistindo essa live, né? Quando eu digo jovens, pessoas dos 12 aos 22 anos, 25 anos, na geração Y, aí todinha aí, dizer o seguinte, que quando seus pais, professores, pais que estão precisando trabalhar em home office, estão precisando da dica de vocês, como é que mexe nisso aqui, o que é que eu faço aqui, né? Por exemplo, tu não sabe disso? Poxa, papai, mãe, isso é muito fácil, me dá aqui. Não façam isso. Porque seu papai, sua mamãe, as pessoas que estão em casa, elas não esperavam que tinham que pegar essa tecnologia rapidamente assim e colocar na cabeça se os próprios neurônios, a superplasticidade do cérebro é muito evidente. Mas para isso, todos os neurocientistas, salvo aqueles que são meio do contra, já conseguiram comprovar que tem que haver os caminhos. Quando você vê senhores de 80 e pouco, né? Jovens de 80 anos, 90, que estão fazendo aquele sudoku, fazendo aquelas quadrinhas lá, isso é muito importante, porque estão exercitando de alguma forma o cérebro. Até esse que joga no daminho lá está exercitando. Agora, pior é aquele que está só vendo televisão e aí, daqui a pouco, as células estão vibrando igual aquelas notícias ruins, negativas. Então, ajude papai e mamãe. Vocês se ajudem, né? Porque nós temos que compreender. Essas pessoas que são de outras gerações não nasceram com a tecnologia. Vocês já nasceram com a tecnologia na mão. Essas pessoas foram sendo adaptadas a toda a tecnologia. Veja bem, quando eu era jovem, eu ainda sou jovem, né? Quando eu era rapaz, meu tio disse assim, quando chegou o celular, parecia um tijolo. Um tio meu disse assim, isso aí nunca vai dar certo. Quem é que vai estar andando com o telefone na rua? E todo mundo estava dizendo, vende o telefone, tio, porque vale muito dinheiro. Quem vender? Porque o telefone fosse um investimento. E meu tio, ele já morreu faz tempo, né? Ele estava errado. Realmente, hoje é o contrário do que meu tio dizia. Ninguém quer telefone em casa. Telefone fixo, eu não sei porque essas financeiras, os bancos pedem telefone fixo, se ninguém usa telefone fixo mais. Porque se você quer encontrar a pessoa, vai encontrar no celular. Mas o telefone fixo vai ter, mas ele não vai funcionar. Porque ninguém vai dar bola. Eu tenho um telefone em casa fixo lá, mas a gente nem olha ele. Porque a gente esquece até que ele existe. E quando liga para ele, a gente já sabe que é querendo vender alguma coisa, porque ninguém vai ligar. Tem o WhatsApp, tem o Telegram, tem o
até por todas essas redes sociais aí, que dá para se comunicar, né, e conversar como vídeo e tudo mais. Então eu faço esse apelo aí aos jovens dessa geração Z, para que tenham paciência com seus pais e que entendam que a dificuldade de adaptação a usar essa tecnologia tão rapidamente e que eles estão se adaptando a isso, ok? Vamos lá, então. Vamos lá, mais alguma pergunta aí? Quantas horas já estamos aqui? Uma Belita quer um comentário aqui, ó. Eu só queria comentar que com tudo isso que está acontecendo hoje em dia, como a educadora tem sido um grande desafio, como educadora ela, né, tem sido um grande desafio fazer aulas virtuais. Mas tanto para o universitário, mas sim para a primeira série. Não tanto para o universitário, mas para as primeiras séries, né? Sim, porque imagina, viu, Mabel? Ela falou assim, ele completou depois, né? Temos que reinventar ensinos, ainda mais para a escola com crianças escassas de recursos. Isso aí. Agora a Mabel falou tudo, porque assim, quando eu vejo, politicamente falando, não importa, eu vejo dizendo assim, você vai na internet, você faz isso, aí eu fico assim, ó. Digo, meu Deus, como é que você fala? Se a maioria, olha, se nos Estados Unidos tem uma grande percentagem da Europa que não tem acesso à tecnologia de ponta ou de celulares, olha, estou falando dos Estados Unidos e uma boa parte da Europa, que eu vi isso na reportagem. E foi a reportagem daqui do Brasil, não é a reportagem de lá. Imagine o nosso país, um país que está emergente, que está em emergência, onde nós temos uma periferia grande, temos pessoas que uma desigualdade social enorme. Na América do Sul toda, não é, Mabel? No Chile, as crianças que são que têm dificuldade financeira, imagina agora com a pandemia, ou a mãe paga a conta do celular, ou ela come. E aí? Então, eu sou solidário a você, Mabel. Os educadores, os professores, mesmo em home office, mesmo online, têm uma dificuldade muito grande. Eu fico a pensar, porque diz assim, não, nós vamos fechar as praias e vamos abrir os shoppings. Eu não vejo lógica nisso. O shopping tem um ar viciado. É muito mais fácil você pegar o coronavírus dentro de um shopping do que numa praia, onde tem ventilação, onde tem um ar puro, onde as pessoas podem estar ou não, sei lá, com máscara, deve estar de máscara, mas a praia eu acho mais difícil você pegar um coronavírus na praia. A não ser que fique mergulhando todo mundo junto, colado. Sim. Essa é a minha opinião, tá? Meu ponto de vista. Agora, se puder não sair de casa, não sai para se proteger. Agora, veja bem. Ônibus, é a mesma coisa que escola. Vai todo mundo pegar ônibus para trabalhar, mas só pode entrar algumas pessoas no ônibus. Não faz sentido isso. Eu não vejo sentido isso. Então, tem coisas que é pelo interesse, são conflitos de interesse. Então, quando a gente faz, eu não sei se no Chile aí, Mabelita, se tem propagandas na televisão dizendo assim, acesse isso, faça isso, mas como é que vai fazer alunos de primeira série que não tem condições, não tem, amanhã eu pago o celular, a conta lá do celular, ou ela come, e aí o que ela vai fazer? Como é que o filho vai aprender? Mesmo que a professora como Mabel e tantos professores aqui no Brasil e em outros lugares tenham toda a vontade de ensinar, fica mais difícil. Já a pessoa que está nos primeiros, lá já está na faculdade, universidade, fica mais fácil porque de alguma forma ele tem. E olha, tem gente que não vai ter como, vai estudar junto com outros. Fica de máscara aí, fica de máscara aqui, a gente vai ter que dividir. Aí já tem o quê? O poder de decisão que as crianças não têm, porque depende dos seus pais, depende dos seus mestres, né? Dos maestros, né? Então, eu acho que é por aí. Isso é bem verdade mesmo, né? Então, nosso tema hoje é família e educação, né? Eu acredito que com a energia de hoje, com o que nós estamos falando, estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? O pessoal aqui já está tudo cansado, né? Eu não estou não, mas tem que respeitar porque o horário deles aqui, depois eles vão cobrar hora extra e não tem dinheiro para hora extra, realmente, né? Não se tem dinheiro para nada mais, né? Mas olha, gente, eu queria deixar uma mensagem para vocês agora no final. Como estudioso, pesquisador, cientista, né? Investigador do comportamento humano, tive no passado, eu mesmo sofri de um complexo de inferioridade por ter feito essa descoberta e não ter entendido bem por causa das cristalizações que os meus pais, minha família, né, do Nordeste do Brasil, criou para nós, pelas dificuldades que nós passamos, de que existem os maiores e os menores, existem os mais inteligentes e os menos inteligentes,
não se pode discutir com isso, não pode se discutir com aquilo. Isso faz muito mal. Isso ficou impregnado em mim de tal forma que quando eu comecei a fazer essa descoberta há 23 anos atrás, e os 21 aí, 22 que nós estamos colocando em prática, eu passei meio que quase 2 anos meio desacreditado, não de mim, mas que eu podia ter capacidade de descobrir tudo isso que a gente tem feito, que chegou aí ao nível aí, que nós temos até nível 6 aqui. Veja bem, isso me abalou muito, né? A minha estrutura como pesquisador, bloqueia você. E eu tive realmente a condição de ter nascido num grupo natural de inteligência, que não adianta perguntar que eu não revelo. Vou fazer uma loteria para o final, quando tiver já para partir. Aí você, se quer acertar, vai ganhar um prêmio. Não é? Igual o cara que escondeu um tesouro aí, descobriu um tesouro. Não é? Então, isso me bloqueou muito, né? Então, os pais que estão tendo acesso a esse conhecimento, e vocês que têm familiares, sobrinhos, tudo mais, que estão passando um perrengue, porque muitas pessoas agora, você vê que eu queria fazer um apelo aqui de algo que é negativo falar, dizem que nós não devemos falar, mas eu acho importante falar. Tem aumentado muito o número de suicídios por conta de frustrações mesmo, de pessoas que o seu mundo é um mundo irreal, da ilusão no sentido negativo, né? A ilusão no sentido positivo faz parte dos futuristas, né? Que é o illusion, que é a imaginação fértil, a criatividade. Agora, imagine vocês, pessoas que a sua alegria, a sua vida era contagiada por estar nas festas, por estar nessa, vamos falar assim, nesse meio onde as pessoas têm as máscaras sociais, onde eu acho que a minha felicidade é estar saindo, é estar me divertindo. A vida é uma festa. Não estou contra isso. Eu acredito que nós temos que nos divertir, nós temos que ser alegres, nós temos que ser positivos, temos que ser otimistas. Eu não estou falando disso. Estou falando de que, do jeito que vem a pandemia, que tem o Covid-19, tem outro vírus também, que é o vírus do julgamento, do desânimo, o vírus da incompreensão. Isso pode fazer mal a muitas pessoas. Então, quero levar a mensagem para vocês que o conhecimento, e depois que a gente tirou essas barreiras, hoje não tenho mais nenhuma também, mas também nunca vai subir para a cabeça. Eu acredito que eu sou um grande instrumento e que se Papai do Céu, né, assim quer, se a natureza assim quer, assim eu farei. Enquanto eu tiver saúde e enquanto eu tiver meios, né, de fazer com que esse conhecimento possa chegar em todos os recantos do mundo, começando pelo nosso país, Brasil. Um beijo no coração de todos vocês e até a próxima live. Acompanhe e faça os nossos cursos. Temos descontos muito especiais aí, que por conta da pandemia a gente estendeu agora até o final de junho. Descontos fantásticos, então não percam. Se é a parte financeira, fale aqui com o pessoal do Inato. A gente tem aí pelo menos umas 2, 3 bolsas para oferecer, mas de verdade, para aqueles realmente que estão sem condições de adquirir esse conhecimento, fale com o pessoal aqui em off aqui, porque o importante para nós é que isso se espalhe. Então, convide outras pessoas a conhecer essa descoberta e faça a diferença na vida delas. Então, tudo de bom para vocês. Eu quero agradecer ao Eduardo, agradecer a Eunice, agradecer a Gabriela, né? E a toda a equipe do Inato, que fazem parte daqui, e que você possa acompanhar nossas redes sociais. E, principalmente, eu queria fazer um pedido para vocês que eu esqueci. Até gravei um áudiozinho, um videozinho. O Inato precisa de 1000 inscrições no YouTube. Se você que nos acompanha, que gosta do Inato, que acredita, não precisa nem acreditar porque é verdade essa descoberta, por favor, além de se inscrever no nosso canal no YouTube do Inato, do Instituto de Evolução Humana, faça com que outras pessoas da sua família se inscrevam, porque se a gente atingir 1000 inscrições, nós vamos poder colocar materiais gratuitos lá, podemos fazer outras coisas maiores que nós temos vontade de fazer para que a gente possa ajudar as pessoas a nível nacional e até internacional. Então, um beijo grande, uma boa noite e um bom resto de semana para todos. E o meu muito obrigado.